razão última pela qual você existe. Esse maravilhoso Evangelho do Reino não foi escrito somente por aqueles que conviveram com o Senhor Jesus, que é da mesma época ou localidade. Ele foi escrito para todas as eras. Não é surpreendente que, tão logo no início do ministério do Senhor Jesus, ele então escolhe homens comuns, para participarem do seu ministério. E assim, pelo seu próprio testemunho, mas também pelo seu falar, ele perpetua a mensagem, e a única mensagem que de fato pode mudar a história de alguém. E muda radicalmente. Para um mestre, ter não só uma audiência geral, mas também um grupo próximo, companheiros, discípulos, não era nenhuma novidade. Não foi algo que surgiu naquele momento. Sócrates teve seus discípulos, não teve? João Batista, aquele que foi o precursor, também tinha os seus discípulos. Os discípulos de Cristo se tornariam esse elo entre Jesus e a igreja. Eles seriam aqueles que, depois da morte e ressurreição do Senhor, continuariam a levar adiante aquilo que durante o ministério de Jesus caminharam lado a lado, ouviram os seus ensinos, viram os seus milagres e assim o fizeram. Para eles, custou de fato a vida, mas não que eles a merecessem, mas a graça, o amor, a misericórdia, o perdão, fizeram que eles, assim como nós cantamos, que as coisas desse tempo não se comparavam com aquilo que eles receberam do Senhor. Será que nós conseguimos pensar isso da nossa própria vida? Será que nós, desafiados a levar adiante a mensagem de salvação, falaríamos, estou pronto? Ou se colocaria à disposição tão logo chamado? Pensem um pouco sobre isso, irmãos. A resposta desses homens diante daquilo que eles estavam vivendo, da sua vida cotidiana, dos seus afazeres. Assim como nós hoje temos também a nossa rotina, os nossos afazeres, o nosso ganha-pão, mas o quanto nós estamos dispostos a nos colocar no fronte. No fronte que eu digo de levar adiante a mensagem do Evangelho, sem deixar essas coisas da própria vida de lado, mas fazer do levar e propagar o Evangelho da salvação adiante, como uma verdade infalível, onde nós de modo nenhum vamos colocar as outras coisas como prioridade, mas sim colocar o reino de Deus e a vocação, o chamado que eu tenho. Eu não estou falando de um chamado para que você seja um missionário de tempo integral em algum lugar distante, mas eu estou falando de você como um evangelista onde você está. Eu estou falando de você usar os meios a qual você já conhece, porque se você
é um salvo, um redimido, você já consegue, ou deveria conseguir, apresentar o Evangelho para alguém. Se ainda não consegue, você precisa voltar para a sala dos novos membros e batizando. Para que você consiga apresentar o mínimo daquilo que você declara como a sua fé e a sua prática. É o seu credo. Que testemunho as pessoas veem de você? Pelo que você fala e vive? Ou pelo mau testemunho que você dá na rede social, na sua convivência com outros? O que os incrédulos pensam de você? O que aqueles que não creem em Cristo falam de você? Sobre a sua fidelidade a Deus, sobre o seu temor a Ele, sobre os seus princípios e valores que são inegociáveis e que não é porque você está numa rodinha de maioria, você não vai ser influenciado pelas suas verdades. Mas que tão somente a verdade do Evangelho, a verdade da palavra de Deus, é o que te guiará em todo momento. Não que você não falhe, mas você sabe aonde recorrer quando falhar. Você sabe para onde correr quando falhar. Então, esses homens, de fato, demonstram essa mudança tão radical de vida. E assim eu convido você a ler comigo, e vou ler mais uma vez em duas versões, NVI e Revista e Atualizada. NVI primeiro, Marcos, capítulo 1, versículos 16 a 20. De uma vocação nobre para uma superior. Ao invés de alimento à mesa, agora servos que recrutam novos membros ao reino de Deus. Irmãos, essa frase central aqui, essa mensagem central, é para nós algo a fazermos, talvez, nós repensarmos um pouco a nossa própria vida. Porque eu garanto aqui que todos vocês têm um compromisso com o seu empregador. Ou se você é dono do seu próprio negócio, com o seu negócio. E eu gostaria que você tivesse mais compromisso com aquele que te salvou, que tirou das trevas e trouxe para a luz, do que com o seu empregador. Ou com a sua empresa. Foi o que esses homens fizeram. Eu não estou falando para você sair do seu serviço e pregar o evangelho nos rincões desse mundo. Mas eu estou falando para você colocar em pé de igualdade, ou melhor, vou reformar, colocar a sua vida com Deus acima disso. Você não falta do seu serviço. Você não deixa ele para trás. E quando você falta, você procura um atestado, para não ser punido e não perder o dinheirinho lá do dia e do final de semana. Mas você não tem o mesmo empenho de estar aqui nas quintas-feiras e nos domingos. Vou falar dos dias da nossa igreja. Estou falando alguma besteira? É esse o testemunho que sai da palavra aqui, ó. Não sou eu, você quer ficar bravo comigo? O pastor está duro, está chato, está bravo. É isso que o texto está falando. Não tem como eu ficar tentando remendá-lo, ou tentar falar algo que vai soar como um deleite para você. É isso que o texto está falando.
Esses homens tinham uma nobre vocação, serem pescadores. É um trabalho nobre, assim como o seu. Mas eles foram chamados para um superior. Eles largaram tudo para seguirem o seu Senhor. Eles sabiam, entendiam, mesmo que com dificuldades, e eu vou mostrar para vocês, que eles, assim como nós, temos muitas dificuldades na nossa jornada cristã. Não é pouco, não. Mas aqui nós somos chamados a seguir o nosso Mestre e Senhor, com tanto amor e zelo, assim como nós temos pelas coisas que nós temos na nossa vida comum. Mas ora eu vejo, não é algo que eu estou inventando aqui, ora eu vejo compromissos que eu falo, olha, se esse irmão querido de todo o coração, se você está aqui, é membro, é querido, eu amo você. E me preocupo com você. Me preocupo ainda mais com a sua vida espiritual. Se esse irmão tivesse o empenho que ele tem para ir na academia, se esse irmão tivesse o empenho que ele tem para com o serviço dele, se esse irmão tivesse o empenho que ele tem com o seu lazer, nossa igreja estaria voando. Esses bancos não teriam espaço. Irmão, é exortação da palavra de Deus. Só que às vezes nós lemos a palavra de Deus e nós fazemos que não é conosco. Mas é comigo, é com você que ele está falando aqui. Ele está nos chamando a atenção para que a nossa vida de fato faça sentido. Nós sermos discípulos do nosso Mestre. Nós amarmos Ele. E nós vamos demonstrar o nosso amor por Ele quando nós nos empenharmos em conhecê-lo para fazê-lo conhecido. Então nós temos que ter esse amor que transborda no nosso coração, porque é assim que nós reconhecemos da onde nós somos tirados. Das trevas. Esse era o nosso fim. E não foi porque nós queremos sair das trevas. O que nós ensinamos aqui, cansamos de ensinar e repetir, é que todos nós estávamos na condição de receber a ira de Deus. Estávamos mortos. E Ele nos escolheu. Ele nos tirou dessa condição de morto e nos trouxe a vida. E agora que nos trouxe a vida, nós vamos ver o nosso Mestre, o nosso Senhor, indo, e eu vou ficar, calma aí, Senhor, eu preciso enterrar meus pais. Vocês conhecem essa passagem do Evangelho, né? Ele falou, tá, beleza, vai lá, depois você vem. Foi essa a resposta de Jesus? Deixe que os mortos enterrem os seus mortos. Ele está falando, deixa que os pecadores enterrem os pecadores, porque eles vão para o inferno. E você vai ficar aí? É isso? Essa é a sua decisão? É esse o caminho que você vai seguir? O dos mortos? Porque muitas vezes nós ouvimos o Evangelho, lemos e lemos a Bíblia, mas nós não mudamos no coração. Nós continuamos endurecidos e achando justificativa sobre justificativa de como nós podemos viver essa vida religiosa, mas não cristã, porque nós não damos a mão e seguimos a Jesus. Nós só nos tornamos religiosos, conhecedores. Agora vivemos? Colocamos em prática? Ou mudamos aqui e acolá, mas não mudamos aquilo que precisamos mudar? A nossa mente, o nosso coração, para amar mais a Deus do que todas as outras coisas. Porque esse é o primeiro mandamento. E que vigora ainda.
porque é o mandamento que o próprio Senhor Jesus repetiu. E aí, então, vem a primeira lição dentre as muitas que já falei. Vinde e vede, versículos 16 a 18. O chamado que Jesus fez aos 4 homens mencionados aqui em Marcos não foi o primeiro que eles receberam, não. Se você faz uma leitura atenta, se você prestou atenção na leitura da irmã Beatriz, você vai ver que eles já tiveram um chamado anterior. Não esse chamado aqui específico, mas um chamado de serem aqueles discípulos de um Jesus ainda que não tinha assumido o seu ministério propriamente dito. Mas eram aqueles que estavam com João. Por isso, agora aqui nesse texto, nós vemos que aproximadamente passa-se 1 ano. Eles já estão vendo coisas a respeito de Jesus, porque João Batista está falando, ele não parou ali. Eles sabem já que Jesus foi batizado e que seu ministério tinha iniciado. Eles sabem que Jesus passou pela tentação. Eles já sabiam, eles já estavam acompanhando. Eles já estavam vislumbrando aquilo que João Batista já estava falando, repetidamente. Então, esses homens foram escolhidos por Jesus a serem os seus companheiros próximos, imediatos. Eles precisavam ser treinados por ele, porque o Senhor Jesus é Deus, e ele sabe que a obra não vai parar. E não parou. Ela está sendo anunciada agora, não só aqui, mas em tantos outros lugares, sejam igrejas locais, sejam pessoas espalhadas pelo mundo, talvez sentada na sua sala, num lugar onde não se pode falar do Evangelho, mas que eles trazem alguém e anunciam a verdade do Evangelho. Então, quando nós vemos aqui esses homens que estão sendo treinados pelo Senhor Jesus, porque a obra vai continuar depois da sua ressurreição e ser assunto ao céu, ele vai trabalhar na sua igreja por meio de pessoas, assim como esses homens comuns, para propagarem, para anunciarem o evangelho da salvação. Agora, esses homens, eles eram falhos como nós, como eu, como você. E falta então uma profundidade espiritual. Mas mesmo assim o Senhor Jesus insiste nesses homens. Eu quero ler alguns textos com vocês. Primeiro eu vou falar justamente sobre essa profundidade teológica que lhes faltava. Marcos capítulo 9, versículos 10 a 13. Eles guardaram o assunto apenas entre si, discutindo o que significa ressuscitar dos mortos. Eles perguntaram: por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu: de fato, Elias vem primeiro e restaura todas as coisas. Então, por que está escrito que é necessário que o Filho do Homem sofra muito e seja rejeitado com desprezo? Mas eu lhes digo, Elias já veio e fizeram com ele tudo o que quiseram, como está escrito a seu respeito. O Senhor Jesus está tirando dúvidas já de uma jornada com eles. E eles ainda estão entendendo as questões teológicas. Mas isso não os impediu de seguirem firmes como discípulos do Senhor. Faltava, às vezes, uma fervorosa compaixão. Marcos 6, 35 a 36.
Já era tarde e, por isso, os seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Este é um lugar deserto e já é tarde. Manda embora o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Parece compaixão aqui, mas eles estavam falando para o Senhor Jesus: manda esse pessoal embora. É tarde já. Está na hora de nós descansarmos um pouco aqui. Eles estavam tirando a oportunidade daquelas pessoas ouvirem e verem a obra milagrosa do Senhor Jesus. Faltava, às vezes, humildade. O texto é Marcos 9, 33 e 34. E chegaram a Cafarnaum. Quando ele estava em casa, perguntou-lhes: O que você está discutindo no caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque no caminho haviam discutido sobre quem era o maior. E depois nós vamos ver, quando chegarmos lá em Marcos 10, a partir do verso 35, que isso continuou se repetindo. Depois do mestre, quem que vai assumir aqui a parada? Quem vai ser o grandão? Quem vai ser o maioral? Faltava um espírito perdoador. Marcos 10, 41. Quando os outros 10 ouviram essas coisas, ficaram indignados com Tiago e João. Por quê? Porque a mãe vai lá e pede para o Senhor Jesus: olha, que os meus filhos sentem um na direita e outro na esquerda. Falta de uma oração perseverante. Marcos 9, 28 e 29. Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Eles não conseguiram expulsar o demônio. E eles se questionam. Mas eles não estavam então tão firmes assim. Falta de uma coragem inabalável. Marcos 14, 50. Marcos 14, 50. Então todos o abandonaram e fugiram. Não foi só Pedro que fugiu. Os outros fugiram antes. Nós temos falado de Pedro pela manhã aqui, quando nós estamos falando da tentação, porque ele teve aquela infeliz frase, mas que é um alerta para nós: Senhor, eu nunca lhe abandonarei. Você também fala isso, irmão? Você fala como Pedro? Provavelmente sim, entre linhas, com palavras diferentes. Mas, de fato, quando você for colocado à prova, a sua prática vai corresponder com a sua fala? Espero que sim. Oro para que sim. Mas nós não experimentamos, por exemplo, nenhuma espécie de perseguição ainda. Mas se formos perseguidos, vamos continuar aqui na igreja? Mesmo que uma autoridade possa chutar a porta, entrar e levar eu e você preso? Ou você vai preferir ficar no seu lar e assistir um culto pela internet? Na pandemia, muitos se demonstraram fracos diante de uma lei imposta pelo Estado que está em inferioridade à lei de Deus. Será que nós não vamos fugir sem coragem, assim como os discípulos do Senhor Jesus,
que fizeram uma faculdade integral, um pós-doutorado, um doutorado, um mestrado, tudo que é possível, porque eles andaram com o Senhor Jesus, minuto a minuto do seu ministério. Mas aqui nós precisamos entender que, apesar de homens cheios de falha, ainda assim, eles seguiram adiante. É um testemunho para nós. Hoje, talvez, você está tomando um puxão de orelha, uma exortação de Deus. Mas se você ficar estagnado, talvez você seja Judas. Mas se você pôr os olhos em Jesus e seguir adiante, você seja como esses discípulos, que na verdade, um dia eles fugiram, mas depois eles entregaram as suas vidas. E nenhum, a não ser João, teve uma morte tranquila. No final da sua vida, morreu e foi feliz para sempre. Não foi assim. Pedro, crucificado e não achando-se digno, pede para que ele seja crucificado de cabeça para baixo. André, ele foi esticado por cordas, até que seus membros fossem dilacerados do seu corpo. Todos tiveram mortes dolorosas, sua cabeça cortada. Então, eles tinham um verdadeiro amor pelo Evangelho. E ele sabia que, de fato, essa frase que nós falamos, nada pode nos separar do amor de Deus, era de fato uma verdade inabalável, a ponto de que, se eles tivessem que enfrentar a morte sem negar a sua fé, eles assim o fariam, e fizeram. Agora nós precisamos entender essa verdade, mais do que racional, mas do nosso espírito, da nossa alma, por um desejo feroz, por um desejo ardente por viver esse Evangelho. Nesse contexto aqui, um fato não pode ser ignorado. A decisão dos discípulos de seguirem Jesus demonstra a grandeza do Senhor, a sua força, a sua influência de mudar um coração de um homem simples como esse, como eu, como você. Ele nos chamou assim como chamou eles. E eles atenderam imediatamente, é o convencer do Espírito, é esse chamado irresistível de Deus. Mas a amplitude da sua compaixão, da sua magnitude em redimir pescadores para agora pescadores de homens, demonstra esse maravilhoso amor de Jesus por mim e por você, assim como por eles. Indivíduos simples, sem escolaridade, mas que, de fato, um Deus soberano, que pode fazer tudo, transforma-os, torna-os líderes da igreja de Atos, que se segue ali. Viram o mundo, então, de cabeça para baixo, com a pregação do Evangelho. 4 deles, apóstolos, posteriormente, foram mencionados aqui. Pedro, conhecido como impetuoso, que se torna líder dos 12. O seu irmão André, que está sempre trazendo pessoas a Jesus. Em João, lá no capítulo 1, versículos 40 a 42, em João 6, 8 a 9, ele é sempre citado como alguém que traz pessoas ao encontro de Jesus. Tiago, filho de Zebedeu, o primeiro dos 12 a usar a coroa dos mártires, o primeiro a morrer. O seu irmão João, a quem era conhecido como
o discípulo amado, a quem Jesus amava. João 3:23. Jesus, de fato, tratava eles de modo igual. Ensinava a todos, mas tinha um carinho demonstrado por João. Alguns detalhes a mais nesses versículos a qual nós estamos vendo. Jesus, como nós falamos no sermão passado, agora está de volta na Galileia. E ali então ele vê esses homens e os convoca. Agora não para ser mais pescadores, daqueles que traziam alimento à mesa deles e de outros, agora para que eles de fato se tornassem pescadores do reino de Deus, que fossem homens que iam, depois do alicerce lançado, dos fundamentos estabelecidos sobre a rocha que é Cristo, continuar a construção, tijolo a tijolo, que somos nós, que representamos esse reino de Deus. Então Deus, de fato, chama pessoas que aos olhos do mundo são pequenos, são irrelevantes, mas pela loucura do Evangelho, chama homens assim para confundir os sábios. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26 e 27. Quando vocês abrem, eu vou pegar água. Primeira Coríntios, capítulo 1, versículo 26 e 27. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios, segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos. Poucos eram nobres de nascimento. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios. E escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte. É importante notar aqui, queridos, que Jesus diga: venham, sigam-me. E que então ele exerce a sua soberania. Essa graça irresistível de Deus convence aqueles homens a deixar tudo para trás. E agora então se empenharem no serviço do reino de Deus. Eles estavam ali às sombras, mas agora Jesus os chama para que eles fizessem parte da luz. Por isso, quando Jesus disse-lhes: "O louco passou sozinho?" Isso. Venham, siga-me, e eu tornarei pescadores de homens. Eles imediatamente largam as suas redes e o seguiram, encorajados pela promessa do Senhor de treiná-los para uma missão muito superior, até mesmo a tarefa honrada em que estavam envolvidos. Em vez de pegarem peixes para a mesa, recrutariam homens para o reino. Você tem esse mesmo chamado, irmão. Pastor, não sei falar. Sabe. Se você foi chamado por ele, se foi um vocacionado, essa vocação todos os crentes têm, de pregar o evangelho, de anunciar as boas novas de salvação. Não precisa fazer um curso de teologia e nem ter o título de missionário. Você é crente? Sim ou não? Então fale. Fale da verdade que te salvou. Fale do evangelho da salvação. E aí então vem a segunda lição.
hoje dividida em duas. E parece que é uma repetição com dois personagens diferentes, mas com algumas coisas pontuais em volta. O mesmo mandamento, a mesma promessa e dois novos discípulos, que se tornariam apóstolos, que se tornariam servos do Senhor. Esses dois também estavam ali, pescando. Pedro e André, já chamado, agora Tiago e João, que estavam também num barco, mas consertando a rede com seu pai e outros homens. Então, depois ali de consertar, de se preparar para uma pescaria, Jesus aparece na cena, repete o chamado. Ele chamou e também, de imediato, eles deixaram seu pai e os trabalhadores e o seguiram. É assim que o Senhor Jesus nos chama. E é isso que Ele exige de nós. Irmãos, não brinque de ser cristão. Não seja um religioso. Seja um discípulo. O discípulo segue seu mestre. O discípulo, ele deixa a meninice. Ele deixa as coisas dessa vida em segundo plano. Porque a prioridade é seguir o seu Senhor. Porque é disso que a sua vida depende. É disso que a sua vida depende. Não que por você segui-lo, não, é porque Ele te chamou. E se Ele te chamou, você ouve a voz dEle. João 10. E o segue. É natural. É natural, é porque dele que vai prover o alimento para a vida. Quando aquele que é o pastor que cuida das ovelhas, dos animaizinhos, ele chama as ovelhas, elas conhecem a voz e elas sabem, chegou a hora do almoço, chegou a hora do nosso cuidado, vamos lá, e elas vão. Assim se replica, ou deveria se replicar em nós, em respeito àquilo que sai da palavra de Deus. Nós devemos ouvir a voz de Deus sussurrando a nós, aquilo que nós precisamos de fato deixar para trás. Talvez é uma coisa legal e não é um pecado, mas que está tirando a sua comunhão com Deus, o privilégio de você viver para a glória de Deus, de servi-lo de todo o coração. Não está aqui com o corpo, né? Muitas vezes no trabalho eu ouço, hoje mesmo eu ouvi, a funcionária do mercado falou, eu estou aqui fisicamente, mas eu queria estar lá na minha cama, não queria estar trabalhando. Nós queremos estar aqui e nos deleitar no nosso Senhor e Salvador. Não é nenhum peso, não é nenhuma perca de tempo, não tem nada a ver com deixar de lado a minha vida. Não, pelo contrário, é aqui que eu estou encontrando a razão, a única razão da minha vida. Deus está aqui, nessa terra que Ele criou, mas que é passageira. Eu me deleito nas coisas da criação de Deus, mas eu quero estar com Deus. Aquele primeiro cântico que nós cantamos, se nós cantássemos de todo o coração mesmo, é melhor você não levantar a mão. Porque é você falando assim para Deus, eu prefiro estar com você. Estou com saudade. Estou com saudade. Foi o primeiro, né? Acho que foi o primeiro. E aí, então, se você levantar a mão na canção, pode ser que Ele te puxe. Então, levante com força. Porque é melhor estar lá mesmo. É fato que nós não vamos nos matar, né? Porque Ele
também quer que nós estamos aqui. Por isso Paulo ficava naquela incógnita, ali em Filipenses, no capítulo 1. Morrer é lucro, mas se o Senhor tem um propósito comigo aqui ainda, então eu fico. Mas eu queria estar contigo. É bem melhor, é superior. É isso que tem no seu coração? É isso que lateja em você, que te inflama? Senhor, cadê o domingo que não chega? Dia da minha adoração. Não que nos outros dias você não faça nada, mas o de congregar, de estar junto com outros irmãos que vão me afiar, que vão me tornar um cristão melhor, onde eu vou cantar canções de louvores em comunidade, onde eu vou sentar numa sala de aula e aprender coisas novas a respeito do meu Salvador, e isso vai me trazer uma paixão ainda maior por Ele, pela verdade da palavra. Quantos irmãos eu tenho ouvido na sala, já cristãos há muito tempo, mas que estão assim contagiados pelo esse fervor de conhecer a Deus, de se deleitar em Deus, porque não tiveram essa oportunidade, muitas vezes porque foi negligenciado pela liderança da igreja, mas que hoje eles podem, então vamos tirar o tempo perdido. Vamos buscar mais, vamos conhecer mais. Hoje nós andamos um slide na minha sala. Você acha que eu fico bravo? Não. Talvez vai demorar para você se tornar membro. Mas você já é membro do corpo de Cristo, da Igreja Universal, da Igreja do Senhor. Então, enquanto você está nesse processo, você vai tirando dúvidas, você vai aprendendo mais e você vai querendo viver mais para a glória dele. Agora, algumas questões podem ser levantadas aqui. Será que o agir de Tiago e João não foi rude com seu pai? Não foram amáveis com seu pai, deixando ele ali desamparado? Nesse estágio aqui, estágio tão específico, o amor deles pelo seu mestre já estava, de fato, tão grande que eles não desprezariam o chamado do seu mestre. E ele sabia que das coisas terrenas também estão sob o cuidado de Deus. E seu pai não ficaria desamparado. Até porque ele tinha trabalhadores no barco também. Marcos e não Mateus nos informa então que Tiago e João deixaram no barco o seu pai com os empregados. E assim eles tiveram uma consciência tranquila a respeito do que se daria adiante. E acima de todas as outras considerações está o fato de que, quando Jesus chama, deve haver pronta obediência. Os poréns devem ser deixados com Ele. Ele tem a solução. Nos falta confiar isso. Muitas vezes nós nos colocamos em situações difíceis justamente porque nós optamos por continuar no barco. Eu vou continuar aqui porque ainda aqui eu tenho uma estabilidade. Eu tenho uma segurança. Ah, irmão, você não tem segurança sem Cristo. Você nem acordaria. Você nem levantaria pela manhã. Você acha que a segurança está na sua eficiência diante do seu patrão? Do dono da sua empresa? Você acha que é isso mesmo? Sofre um acidentezinho fora da empresa.
Chega lá estrupiado que você vai aprender que você é um número. E que assim que ele puder, ele vai passar o facão, como diz na empresa, né? Vai passar o facão, vai mandar você embora. Acredita que você tem a segurança no seu dinheiro. Acredite em você que você tem estabilidade financeira por conta do seu sucesso no seu trabalho. Vai acreditando, irmãos. Do mesmo jeito que Deus te deu tudo e te colocou numa posição boa, Ele também pode te colocar em outra posição. Paulo falou que ele soube passar quando tinha muito, mas também quando não tinha nada. Você está pronto para quando não tiver nada, não negar sua fé? Pense sobre isso, irmãos. Os poréns, deixe com ele. É preferível você ouvir o chamado e atendê-lo. Agora, no tocante a Zebedeu, pouco se fala. Até mesmo depois, ele é citado em outros livros, mas não se fala nem tanto dele, nem da sua esposa Salomé. E o que nós vemos é o que se segue na vida de homens, de 4 homens, aqui, esses que estão citados por Marcos, que não pensaram 2 vezes para deixar o barco, deixar sua profissão, deixar tudo para trás daquilo que regia a vida deles, para que eles fossem discípulos, primeiramente, e depois apóstolos, que se tornariam aqueles que levariam adiante a expansão do reino. Então, para concluir essa exposição, a ideia de vocação dialoga com a ideia de sentido da vida. Aquela razão última pela qual você existe. Aquela razão última, a glória de Deus. Nós respondemos nos catecismos que ensinamos aqui na igreja. O fim principal do homem é a glória de Deus e o deleitar-se nele. Então, essa é a razão última pela qual você existe. Aquela missão única que foi entregue a você e mais ninguém pode fazer por você. Irmão, você que está falhando no serviço da igreja, e eu não posso fazer por você. Você precisa fazer. Deus delegou a você. E mais ninguém. Se eu ou qualquer outro irmão está fazendo, é porque você não se levantou ainda. Você não saiu do barco ainda. Você não entendeu o chamado e a vocação de Deus. Que lhe desperta um senso de responsabilidade tamanho, como que de prestar um fundamental trabalho ao próprio Deus. Primeiro a Deus e, consequentemente, o reino cresce pelo seu serviço, pela sua vocação, pelo seu chamado. Quem descobre esse chamado de vida supera os momentos que o cumprimento desse chamado não lhe está rendendo tanto dinheiro quanto você queria, ou lhe proporcionando algum tipo de prazer que você almeja. Essa superação ocorre pois o vocacionado, ele conhece quem convocou, quem o chamou, e a importância desse chamado e a responsabilidade em atendê-lo. Venha e vede. Você está pronto? Pronto para vir e servi-lo? Vir e segui-lo? Se for preciso deixar algo para trás, deixe. Mas que a sua vida esteja voltada a fazer a vontade de Deus em primeiro lugar. E depois as demais coisas. Amém?